Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo com vocês? Beleza, né? Vamos dar sequência às nossas aulas. Sei que está todo mundo aí confinado, mas vamos trabalhar, que a gente tem que fazer o melhor possível, certo? A nossa aula de hoje é uma aula muito importante. Hoje nós vamos fazer o detalhamento dos ecossistemas ou biomas mundiais. Nós vamos trazer aqui as paisagens que nós encontramos em nosso planeta. E aí, a partir desse instante, eu quero que você, né, observe cada um deles, né, são vários biomas, e nós depois vamos trabalhar com o Brasil. Né? O Brasil vai estar lá na frente. Tá? E com isso temos condições, inclusive, depois poder saber como que você tem a ação do homem em cima disso. Certo? Gostaria que você estivesse com a apostila em mãos, é a apostila módulo 1, abra na página número 50, né? Aqui você já vê o título da aula lá, as formações vegetais, os tipos de vegetações e as suas configurações, tá bom? Podemos começar então? Então vamos lá. Então você lembra que a primeira coisa que eu preciso observar é ter uma base de biologia, aquela parte lá da botânica. Por quê? Porque a vegetação, o que ela é? Ela é resultado de dois agentes, dois elementos. Do solo, mas principalmente o clima. Você vai ver que cada bioma que eu vou detalhar, o clima é o fator exponencial. Porque ela tem que se adaptar à sua localização. Né? Por exemplo, na biologia, trabalha-se a fisiologia do vegetal, como é que ela é por dentro. Aqui não, eu quero a fisionomia, como que ela é por fora. Se ela é arbórea, arbustiva, herbácea, né? Quais são os biomas que vão estar fazendo parte de cada uma dessas aparências. A outra situação é o tamanho da folha, tem a ver com luminosidade solar. Se ela é latifoliada, quer dizer, folha de grande porte, ou ela é uma vegetação aciculifólica, a folha dela é estreita, pontiaguda, lugares que tem uma temperatura mais baixa, tá bom? Então, o clima, ele acaba sendo um grande definidor. Tá? Além da questão da latitude, altitude, tudo aquelas prerrogativas que nós fizemos nas postagens anteriores, tá certo? Então você vê aí sobre também, tem 4 estações, tem 2 estações, tem uma estação, tá? Então tem lugares aí que você tem as 4 estações tudo certinho, definido. Então a vegetação vai ter toda essa peculiaridade. Outras localidades só vai ter uma estação, é quente e úmido o ano todo praticamente. Ou às vezes você tem um inverno extremamente rigoroso, certo? E por fim aí o hábitat, né, o ambiente, o local. Essa planta ela pode ser higrófila, hidrófila, tropófila, xerófita ou halófila. Tudo isso que está exposto aqui, é importante que você tenha essa conexão com a biologia, né? Principalmente você que tem como específica biologia, tá certo? Então vamos lá. Então o primeiro bioma que nós vamos fazer alusão, tá? Antes, porém, nós temos aqui a imagem da localização geográfica. Você vê que tem um mapa mundi. Aqui nós temos 9 biomas elencados, nós vamos detalhar um por um, e depois eu vou falar o bioma, a característica dele e mostrar de novo no mapa, tá bom? Para você ver onde que você pode encontrar essa paisagem natural, tá? Então, começamos aqui por uma vegetação chamada tundra, é uma vegetação rasteira, uma vegetação herbácea, característica principalmente de lugares onde o inverno é extremamente rigoroso, então ali nessa área acima do círculo polar ártico, né? Uma vegetação que ela é composta por musgos e líquens. Essa vegetação ela associa-se a um clima polar ou subpolar, por isso que aonde nós iremos encontrar ali o inverno é terrível. Bom, então nós temos aqui a parte do mapa mundi que eu falei para você. Em todo bioma eu vou tentar fazer alusão ao mapa mundi para você destrinchar que áreas que é passível de ser encontrado esses biomas. Você vê que aqui na América do Norte, na parte setentrional do Canadá, no Alasca, na própria Groenlândia, nós temos essa característica desse bioma. Também nós temos aqui na Europa setentrional, né, península, um pouquinho da península escandinávia, ali na Rússia, né, essa parte da Sibéria. Tá? Todas essas áreas aí, nós temos essa evidência. Né? Umas imagens, né, do bioma, né? Você vê que é uma vegetação rasteira, animais que são típicos, né, desse tipo de bioma, como o caso da rena, outros animais que você vai ver, inclusive, em biologia.
Bom, veja como a vegetação ela é bem efêmera, ela dura aí um mês no máximo, aquilo que se chama de verão para eles. Então ela está, muitas vezes, já em contato direto com a rocha, porque o solo é pouco profundo, pequena camada de solo. Por isso que ela é bem passageira, né? Dá uma olhada nessa imagem, né? Já dá para você observar que ela está incrustada aí na própria rocha. Bom? Bom, agora vamos sair da herbácea e falar de uma vegetação de clima temperado frio. Então aqui também é o inverno rigoroso, só que você tem uma vegetação arbórea, quer dizer, árvore de grande porte. A peculiaridade dessa vegetação, ela vai ser aciculifólica, quer dizer, a folha estreita, pontiaguda, é uma vegetação que a maior parte dela está localizada no hemisfério norte. Bom, você vai ver que ela está abaixo ali da tundra. Ali, alguns países são típicos dela, né? O caso da Rússia, o caso aí do Canadá. Essas vegetações são chamadas de taigas, né? São árvores típicas dessas localidades que têm uma latitude mais elevada. Tá bom? Então, aquilo que eu falei para você, a fisionomia ela é arbórea, árvore de grande porte. E ela é aciculifólica, ou seja, vegetação de folhas estreitas, pontiagudas. Além de você observar que ela vai ser uma vegetação perennifólica. Olha a localização geográfica. Veja no hemisfério norte, aqui no continente americano, o país símbolo dela vai ser qual? O Canadá, né? Tá bom? Se você pega no continente europeu e no continente asiático, né? Aqui nós temos, desde a península escandinava, na Europa, até o extremo leste lá da Rússia. Tá bom? Aquela área são vegetações que você vai encontrar esse bioma. Tá? São vegetações, como eu disse, né? Elas são perennifólicas, tem que suportar um inverno rigoroso. A folha ela é uma folha verde, ela não cai, ela suporta aquilo, né? Da própria característica, né? Ela ser pontiaguda, estreita. E ela tem que suportar um inverno muito rigoroso. Nós temos uma imagem típica entre o Canadá e os Estados Unidos, a região das montanhas rochosas, né? Até que serve como palco de turismo para as pessoas que estão. E aqui entre os dois países você tem vários parques nacionais que cortam esse tipo de paisagem natural. Quando formos trabalhar os países, né, os continentes, e fizermos alusão à sua geografia física, a gente vai lembrar dessas imagens que aqui estão postas, certo? Então, olha, o tipo de espécies nativas, né, que são dessas paisagens desse bioma, certo? Que é o clima temperado frio. Bom, olha o inverno muito rigoroso e ela se mantém ali, né? Mas com aquela peculiaridade dela. Bom, agora vamos para a vegetação também de floresta arbórea, só que é o clima temperado continental. É aquele que tem as 4 estações definidas, certo? Então ele tem toda a peculiaridade, inclusive as folhas são coloridas, você vai ver depois a imagem. Nessa que está em observação, aqui você tem a época do inverno. Você viu que a folha já caiu no outono, quando você chega no inverno, as árvores estão peladas, né? Tem até um aspecto assim, mais sombrio, né? Mas é a caracterização da paisagem. A pessoa tem que também se adaptar ao meio que ela vive. Então aqui nós temos uma situação de inverno, onde as folhas já caíram, para que ela possa florescer na primavera, e a exuberância vai estar no verão. Bom, então ela é caducifólica, aquilo que eu falei para você, as folhas caem. Aqui é a localização geográfica, já vou mostrar o mapa monte, onde nós podemos encontrar essa vegetação de clima temperado continental, tá? E lembre-se, aí existe o fator antrópico, né? Então ela está localizada em áreas que desde a época da Revolução Industrial vem sendo habitada, o processo de industrialização e urbanização acabou inclusive destruindo várias áreas desse bioma. Tá? Então, sempre lembrando esse detalhamento. Olha a localização geográfica, você vê que aqui o país símbolo
do continente americano aos Estados Unidos, a parte, vamos dizer assim, centro-oriental dos Estados Unidos, tá bom? Se você pegar no continente europeu, Europa Ocidental, desde a Grã-Bretanha até adentrando na Europa Central, tá bom? Você vê ali. E lá no leste do hemisfério, da Ásia, né? Então, a parte oriental da Ásia, pegando ali a China, a Península Coreana, o Japão, né? Você lembra que uma das árvores símbolo do Japão é a cerejeira. E já em contrapartida, no hemisfério sul, você quase não tem esse tipo de paisagem. Você vê que a exceção ali é na Oceania e o país específico qual é? É a Nova Zelândia e um pedacinho lá da Austrália, tá bom? Que, veja que no hemisfério norte você tem mais terra, então mais continente, no hemisfério sul mais oceano. Inclusive existe uma diferença de comportamento térmico entre o meio sólido e o meio líquido, né? Entre as massas oceânicas e as massas continentais, certo? Aí algumas espécies símbolos da floresta de clima temperado continental, carvalho, faia, tem várias outras espécies que quando formos trabalhar o continente a gente vai lembrar dessas imagens, né? Os animais, a fauna que é peculiar a esse tipo de bioma, tá? E aí, aquilo que eu falei, a maior beleza dessa vegetação é a questão das folhas. As folhas são bem coloridas, amarelo, vermelho, laranja, só que há o fator da queda. Então, quando chega o outono, as folhas caem para poder suportar um inverno mais rigoroso, né? E são paisagens assim, idílicas, né? São paisagens muito bonitas, tanto que algumas obras de arte, né? Você vai estudar lá em arte, do impressionismo, sempre eles retratam esse tipo de arte, né? Quando elas estão bem floridas, né? Aquela coisa muito bonita, tá? Agora nós temos uma vegetação chamada vegetação mediterrânea, que ela é arbustiva, que ela é muito evidente ali no sul da Europa. Bom, então essa vegetação ela está associada ao clima, então o clima temperado mediterrâneo é diferente do temperado continental. O temperado mediterrâneo, o verão dele é quente e seco, e o inverno não é tão rigoroso como o lado temperado continental, e ele é chuvoso. Então essa vegetação ela é arbustiva, né, preponderantemente, tem algumas espécies arbóreas, né, mas quando você sempre faz alusão a ela, nós temos esse habitat, né, que é o ambiente dela. Aí você lembra que isso acaba até predeterminando a própria fisionomia, tá bom? Olha a localização geográfica. Então ela vai pegar onde, né? Se você partir da sua esquerda para a direita, desde a Península Ibérica, né, Portugal, Espanha, no sul da França, a Península Itálica e adentrando pela Península Balcânica, né? Desde o Mar Mediterrâneo até o Mar Negro ali. Então aquela área ali que você está observando é a Península Balcânica, né? E também quando eu mostrar o mapa do continente africano, no norte da África, extremo norte, também você vai ter esse tipo de vegetação. Por isso que as árvores símbolo, né, do clima temperado mediterrâneo, né, a oliveira, tem a cortiça, né, aquelas áreas que você também vai poder encontrar em algumas regiões do Oriente Médio, tá bom? Que também uma parte lá do Oriente Médio não é só deserto, tem um clima temperado mediterrâneo. Depois a gente também vai fazer alusão àquela localidade espacial, certo? Então, algumas outras espécies que acabam denominando esse bioma, né, esse ecossistema. Bom, agora, vegetação herbácea, rasteira. Aí, a mais importante são as pradarias, os chamados campos, né? Então, essa vegetação, ela é formada basicamente por gramíneas, né? Aqui no Brasil nós temos uma dessas vegetações que são os pampas, né? Os pampas que está aqui no sul da América do Sul, no caso do Brasil especificamente o Rio Grande do Sul, essa área que é bastante importante para a pecuária, para a própria questão ligada à agricultura. Volto a insistir, em postagens posteriores nós vamos trabalhar com os 9 biomas brasileiros, certo? Então essa área tem uma utilização muito grande para
agricultura, porque invariavelmente o solo é fértil. Bom, então acaba tendo um uso mais ostensivo. Então você vê aqui no mapa mundi, nós temos na América do Norte essa área centro-ocidental dos Estados Unidos. Então você pega aí a região dele, né, nas suas pradarias, adentrando pelo Canadá. Uma aula sobre o Canadá tem uma parte deles, né, que é chamada Prairie, a área de pradarias. Então é uma das regiões que tem a ver, inclusive, com a sua atividade econômica, né? O Canadá também produz cevada, centeio, aveia, nessas áreas de pradarias, que você vai averiguar depois. No América do Sul, acabei de falar para vocês, né? Do Rio Grande do Sul para baixo, né? Da Argentina e Uruguai, nós temos a área dos Pampas. Na Europa, principalmente na parte da Europa Central ali, nós temos a Ucrânia, a Rússia, que tem essa região de estepes. Então, tem um solo ali da Ucrânia, que chama Chernozem, um solo escuro, profunda, um solo que tem uma camada de humus grande, muito importante, inclusive, para a agricultura. Bom, essa agricultura que vai ser uma atividade que está associada a esse tipo de solo. E você observa, né, ali na parte leste da Ásia, né, que também nós temos, entre a China, a Mongólia, nós temos também essas áreas de pradarias, áreas que a vegetação é uma vegetação rasteira. Tá bom? Então, algumas imagens dessas áreas de pradarias que acabam sendo utilizadas, como eu disse para vocês, para uma agricultura comercial, muitas vezes especulativa, até usado principalmente em termos de latifúndios. Tá? Aqui é a imagem dessa área dos Estados Unidos, nos Estados Unidos e o Canadá, a área das pradarias, o animal símbolo aí, né, o búfalo, os bisões, que muitos acabaram entrando até em uma degradação muito grande devido à caça, né? E os Estados Unidos, por exemplo, o Canadá ele tem vários parques nacionais que tentam proteger esses ecossistemas, que têm todas as suas fragilidades, tá certo? Agora, vegetação de clima semiárido. Sempre não confunda semiárido com árido. Semiárido é quando há uma irregularidade de chuva. Então, às vezes fica meses, anos até sem chover. Diferente do deserto. O deserto, o clima é árido, né? Então, aí você já tem uma outra peculiaridade. Aqui é semiárido. Então, essa vegetação, geralmente, ela é uma vegetação assim, arbustiva, ela tem que se adaptar ao meio, né? O exemplo exponencial desse tipo de bioma, de ecossistema, é aqui no Brasil, né? A vegetação de caatinga, né? Que nós temos no sertão nordestino. Você vê que o cacto nosso, mandacaru, xique-xique, ele é diferente do cacto que você vai ter nos Estados Unidos, não? De clima árido. Bom, então a peculiaridade aqui é a irregularidade das chuvas. Então você vai ter um cacto, né, que é uma vegetação xerófita, né, que ela não tem folha, no lugar da folha tem espinho, e por isso que ela suporta mais essa condição de muitas vezes ficar vários meses sem chuva. Então ela tem que ter essa adaptabilidade. Bom, tudo bem aqui? Aqui entramos no clima árido, aí sim, então, deserto. Então, no deserto, o clima é árido, aí há uma escassez quase total, por isso que a vegetação tem que captar a água que está lá embaixo. E aqui você vê uma imagem de oásis, né? Que estão em pleno área de deserto. Você vai encontrar na África, mesmo no Oriente Médio. Tá? Algumas características que a gente está observando aqui, além dessa ausência muito abrupta de temperatura, a vegetação ela tem que fazer com que ocorra essa captação, senão ela vai morrer, tá? Da água que está em algum tipo de lençol ali. Então, lembramos que existem desertos, tanto quentes como também desertos frios. Nós temos aqui uma imagem, né, dos desertos mais famosos. Né? Então, você tem aqui no hemisfério ocidental, o continente americano, essa área que pega
o México e uma parte dos Estados Unidos, né? Porque você tem o deserto quente, o deserto de Sonora lá nos Estados Unidos. Aqui está fazendo alusão à Caatinga, mas se você lembra que a Caatinga não é um deserto, há um processo de desertificação. Bom, não pode confundir isso aí. Mas, sobretudo, os dois desertos mais famosos, quando você trabalha isso, é o continente africano, que é o deserto do Saara, que está na parte setentrional da África, esse grandão aí, e o deserto de Kalahari, que está no hemisfério sul. Você também tem o deserto chamado Namibe, né? O deserto da Namíbia, que é explicado por aquela aula que eu dei anteriormente sobre a circulação das correntes marítimas, né? Além do próprio Oriente Médio, né? Vários países do Oriente Médio associam-se com esse clima árido, né? Aí você lembra a questão também do petróleo, tá? Uma parte da Ásia, Ásia Central, né? Essa parte da Ásia você também tem esses biomas, né? Apesar que nós temos o deserto de Gobi, que é de clima frio, aqui na América do Sul, o deserto de Atacama. E outra localidade que associa com o deserto quente é a Austrália. Você lembra que 70% a 80% da Austrália, o clima é árido ou semiárido. Bom, você vê que a Austrália, a ocupação dela é mais marginal, né? Mais as áreas próximas ao litoral. Bom, então você vê isso aí. Aí é uma imagem típica, né, do deserto do Saara, uma vegetação de palmeira, né, que tenta se adaptar a esse meio hostil. E toda a fauna peculiar, né, que você vai estudar em biologia, que nós temos nesse ecossistema. Bom, aqui é uma outra imagem também de deserto, né? Você vê que aqui a vegetação ela é bem esparsa. Aqui tem vegetação arbustiva, né? Umas vegetações que tentam se adaptar à própria questão que a gente sempre fala para você, né? A escassez, muitas vezes, total de água, né? Tá bom? Agora, aquela vegetação arbustiva, que é a vegetação de savana, né? Inclusive nós temos aqui no Brasil, só que aqui nós chamamos de cerrado. A savana, invariavelmente, se lembra no continente africano. Quando você vai trabalhar esse tipo de bioma, o mais fácil é quando a gente faz alusão à África por causa da fauna, né? A fauna africana de exuberância, ela está nessas áreas de savana. Aqui o clima é clima tropical típico ou continental. Então ele tem duas estações, uma estação úmida e outra estação seca. Tá? Então aqui nós lembramos que muitas vezes chove bastante em determinadas épocas e muitas vezes fica outras épocas seca, certo? Então que o bioma mais, assim, vamos dizer, o tamanho de folha, né? Se você pegar, ele vai estar associado a poucas árvores de grande porte, mas você tem um arbustivo. Quer dizer, a fisionomia preponderante é o arbustivo, certo? Além da própria herbácea, né? Em que áreas que eu posso encontrar? Eu gosto de usar esse mapa aqui do continente africano, porque ele revela um continente intertropical. Você vê as duas linhas dos trópicos. Você vê que onde estão as duas linhas, você tem os dois principais desertos. Ao norte, o deserto do Saara, ao sul, o deserto de Kalahari, tem um deserto também da Namíbia, né? Mas nós temos a vegetação de savana, né? Essa parte amarela que você está observando, né? Então, essa vegetação de savana, ela está sendo localizada espacialmente acima da área de florestas de clima equatorial, né? Você já dá para você ver a floresta do Congo, que a gente no final vai fazer alusão a esse tipo de bioma que nós temos aqui até no Brasil. Bom, então esse continente aqui africano é o mais fácil de você poder explicar. E a fauna, né? Os animais de grande porte. Tem a girafa, que aí você está até mostrando safari, né? Você tem aqui uma manada de elefantes, que são animais característicos, principalmente da savana africana, apesar que você também pode ter um elefante no outro continente, que é o continente asiático, né? Mas o símbolo mesmo é da África. Por fim, moçada, nós temos aqui a floresta de clima equatorial ou tropical úmido, que é aquela de maior exuberância em termos de biodiversidade. Aí entra diretamente o Brasil, né?
certo? Então aqui nós estamos colocando algumas características. Essas áreas são áreas que têm uma elevada concentração de chuvas, por isso que você tem como principal elemento serem vegetações arbóreas, latifoliadas, vegetações higrófilas, né, que depende da água da chuva. A cor preponderante é a cor verde, mas por causa dessa grande biodiversidade, é a vegetação que mais também sofre ação antrópica. Bom, aí essa imagem que a gente lembra que tem a ver com o nosso país, né, que é um dos países que mais desmata e mais queima. Bom, então, a partir do instante que há uma ação antrópica, isso há um rompimento da própria isostasia. Por isso que essa parte final aí, ela vai estar em consonância com a próxima postagem nossa, que é a questão ambiental. Uma vez você desmatando e queimado, rompe-se o equilíbrio, rompe-se totalmente o ecossistema. Então, esses itens que você está vendo elencados aqui, todos eles já corroboram aquela tese, né? Aquilo que mais se fala. Você vai perder a biodiversidade, você pode provocar a própria extinção de espécies animais, aquilo que você poderia usar beneficamente, inclusive para tratamentos, em termos medicinais, o que você poderia usar para o desenvolvimento da sua economia, usa-se de uma maneira predatória. Então, há essa dialética entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável, tá bom? Essa é uma premissa que a gente tem que sempre lembrar. Pessoal, então, fechamos aqui os biomas mundiais ou ecossistemas, né, como a gente acaba sempre falando, sempre lembrando que você tem que fazer uso depois na apostila para fazer os exercícios, e a postagem que vem é a postagem que nós vamos trabalhar com a questão ambiental. Eu gostaria que também você usasse a plataforma da FTD para fazer os exercícios que eu ali coloquei, tá bom? Um abraço a todos, espero que todos tenham um excelente final de semana e nós estamos aí para poder trabalhar com vocês. Um abraço.